A informação é apresentada sem qualquer mistificação do ponto de vista ateu. Nossos ancestrais pré-bíblicos dominavam muito bem esse assunto. Porém, nós temos que recomeçar tudo do zero, juntando pouco a pouco os conhecimentos e verificando tudo na prática pessoal. As informações serão complementadas e poderão ser alteradas quando novos dados estiverem disponíveis. Uma larva pode ser representada como uma peça informacional modulada de força vital. Isso significa definir um programa para o portador da informação, focando em algum pensamento, sentimento ou imagem. Mas da mesma forma, na etapa evolutiva inicial em que estamos, pode-se criar amuletos, ativadores de crescimento, agentes de recuperação e todo esse tipo de coisa. A criação de uma larva é diferente na medida em que uma pessoa enche de força vital inconscientemente, até tal estado em que ela se torna uma unidade autoconsciente, começando a experimentar emoções, tendo um instinto de autopreservação e inteligência. Ou seja, a pessoa realmente dá à luz a uma nova vida, seu filho, e começa a tratá-lo com reverência, cuidando dele como se fosse uma Tamagotchi. Ela alimenta-o com sua vida e protege-o zelosamente de ameaças externas. Na primeira etapa, para alimentá-la, basta ficar obcecado com uma ideia, algum problema, conflito ou desejo incontrolável. Depois que a larva nasce e começa a se agarrar à vida, para estimular o fluxo materno de vitalidade, ela alimenta o corpo portador com uma droga natural, iniciando os processos fisiológicos necessários no organismo. E quanto à parte mental, ela reforça o sentimento de autopiedade. A pessoa identifica isso como pena de si mesma através de manipulações mentais da larva. Ou seja, a larva risca sua existência da consciência do receptor. Mas eu vi várias vezes que as pessoas no fundo de sua alma têm noção do estado das coisas sob a pressão de perguntas evocativas. Para uma larva, não é difícil controlar o corpo humano, sendo que qualquer um pode controlá-lo, até mesmo a sama e os vermes. Os parasitas controlam o comportamento humano, escolhendo as melhores condições para sua reprodução, alimentos com certo pH e qualidades necessárias, forçando a pessoa a proteger essas condições de ataques externos, pois sempre haverá pessoas tentando ajudar o moribundo, de fato, um viciado em drogas, fatalmente viciado em prazeres pervertidos. Uma pessoa não só pode fazer o mesmo, ela é, por natureza, dona do seu corpo. Mas a sociedade está manipulada hoje por forças infernais, na medida em que estamos convencidos da nossa insignificância. Em seguida, desenvolvendo-se e construindo com seu corpo, a larva se torna, por assim dizer, uma hérnia e se fixa no órgão correspondente. Não é que ela seja fortemente apegada a ele, é apenas um jeito mais fácil e conveniente para ela comer. Por exemplo, se uma pessoa não para de pensar sobre um relacionamento amoroso que não deu certo, a larva estará no coração. Se o problema for gula, ela estará na área do estômago. O problema da responsabilidade se vincula aos ombros e pescoço, um fardo insuportável, a lombar. E assim por diante para cada órgão, inclusive os internos. As larvas mantêm diligentemente o conflito interno, a ansiedade e o medo em um nível otimamente alto para extrair uma nova porção nutritiva do doador, todos os dias na forma da energia da criação, que uma pessoa tem por direito de nascença, recebendo-a diariamente e desgastando-a quase toda com esforços inúteis, sem poder aproveitá-la. Na verdade, as larvas não digerem essa energia e não fazem cocô com ela, como se poderia pensar. Isso simplesmente não é possível, porque essa energia é eterna e indestrutível. Ela fica incorporada ao corpo da larva, mas apenas é uma pequena porcentagem do que é extraído. A parte principal é transmitida em seu Deus, a quem ela conhece e vê com seus próprios olhos. Ela tem toda a certeza que as condições para o nascimento dela foram criadas pelo Deus dela, que organizou tudo em nosso mundo, de maneira que as pessoas não controlassem esse processo. Se não fôssemos enganados e mal informados, haveriam poucos tolos que criassem vampiros, sugando a vida e a consciência. Se o conflito interno for inesperadamente resolvido, ou o problema externo for eliminado, normalmente durante o dia a larva organiza um novo conflito, preocupação ou medo. Cada um passa por isso. Assim que nos livramos de um problema atormentador, logo enfrentamos outros, muitas vezes simplesmente bobo e completamente irracional. Como resultado, a perda de energia afeta um outro órgão que começa a degradar, o que, afinal, resulta em sua insuficiência. Teoricamente, podem haver várias larvas, mas não vejo esses sinais.
De fato, as larvas são um instrumento que abre o acesso à conexão de quaisquer outras entidades do mundo infernal. E se uma pessoa não tiver larvas, será muito difícil manipulá-las, pois não haverá comutadores, ou seja, larvas. Ela não está nem um pouco preocupada com a infestação de outros parasitas, que através delas se acomodam nesse vulcão de vitalidade chamado homem. Através dela, os demônios podem habitar uma pessoa, e hierarquias infernais podem assumir o controle. Médiuns podem se conectar ao trabalhar com clientes, magos ao realizar suas manipulações, clérigos quando conectados a um egrógoro religioso, e pessoas comuns que sugam como vampiros a força vital de entes queridos ou pessoas dependentes. Ou seja, a larva é uma janela aberta para o mundo infernal. Para que o mundo infernal seja capaz de conectar uma pessoa à sua rede para sugar sua energia, ele precisa de um conector, que é o que a larva é. Um dispositivo de iniciativa autoajustável que tem uma própria consciência e o conhecimento suficiente de funcionalidade humana. Portanto, o Deus infernal estrutura e equipa um mundo material habitado pelos doadores de tal forma que esse dispositivo seja garantidamente reproduzido e embutido em cada pessoa. Para fazer isso na Terra, através das civilizações materiais do caminho demoníaco do desenvolvimento, os sistemas de defesa da Terra contra a invasão infernal são eliminados. A infraestrutura e a ordem mundial são destruídas. A civilização é reduzida e fragmentada. A história é reescrita. A ciência é limitada. A medicina é decaída na remoção dos sintomas da doença. É introduzido um sistema de mídia para definitivamente desorientar e controlar o pensamento. O verdadeiro conhecimento da ordem mundial multidimensional foi removido do uso público e substituído pelas religiões. Todo o trabalho e os valores acumulados do homem são retirados por meio de juros de empréstimos. Nessas condições ideais, formou-se um ambiente de incerteza, medo, corrupção e degradação. As larvas bombeiam a energia da criação para o mundo infernal. O mundo infernal cria condições para a vida da larva. O ciclo está fechado. Atualmente, a maioria das pessoas procurando um parceiro não se orienta pela humanidade, amor, harmonia e procriação digna. E a larva procura um parceiro em outro portador e o vê de longe. Ela identifica pela aparência o grau de problemas e complexos internos, nervosismo e vaidade. Em seguida, ela o testa com mágoas, escândalos e resmunguice. Um parceiro ideal deve reagir analogamente. E se a larva vê perspectiva de convívio, apesar de toda essa absurdez, duas pessoas se tornam um casal, experimentando o amor e a paixão gerados pelas larvas. Logo depois, as larvas transformarão isso em ódio e irritação, quando for criada uma garantia para que as pessoas fiquem presas às circunstâncias e aos novos hábitos. Ou elas terminarão relações se a conexão interferir no uso qualitativo do corpo recipiente. Se um casal briga muito e faz isso com frequência, deixando os outros perplexos, deve-se entender que são larvas fazendo sexo. Como resultado desse processo, nascem novas larvas que ficam espalhadas em outras pessoas, incluindo as crianças. Na fase final da vida de uma pessoa, a larva, na maioria dos casos, substitui a consciência de uma pessoa pela sua. Portanto, em vez de nossos parentes e amigos, um dia encontramos criaturas estranhas, infinitamente irritadas, fanáticas ou ateus ardentes, egocêntricas, mentalmente degradadas, atoladas em hábitos repugnantes. Essa é a imagem de uma larva manifestada na materialidade. A vida inteira, uma pessoa serve de comida, com lealdade e dedicação. E morrendo, ela se orgulha desse sacrifício. Uma condição necessária para a manipulação de uma pessoa é a criação de esquizofrenia estável nela. A psicologia coleciona um número crescente de fobias, e atribuindo-lhes o status de doença e dependentes. Agora, seu número ultrapassou 1000, mas a causa de todas as fobias é uma. Isso é uma consequência da atividade vital de larvas. Em primeiro lugar, elas gostam de comer regularmente comida saborosa e variada. Em segundo lugar, desta forma, elas expressam suas individualidades. Por assim dizer, elas se nomeiam. A esquizofrenia é o ambiente necessário para a atividade vital da larva. Na maioria dos casos, o dano cerebral é o resultado de um roubo de forças vitais por um longo tempo através das áreas de conflito correspondentes, que é o que a medicina constata. Entretanto,
invertendo a causa com as sequências. Tecnologicamente, a relação entre a larva e a pessoa se desenvolve na seguinte forma. A larva cria uma pessoa ao nível necessário de conflitos internos, medos, fobias, paixões, vaidade e outros vícios. Quanto pior, melhor. Em troca, ela alimenta com narcóticos. A pessoa vive, por assim dizer, no inferno, mas ao mesmo tempo experimenta um prazer pervertido, cada vez esperando uma nova porção, sofrendo de vergonha, covardia, raiva ou ódio. Para que a pessoa não se revolte contra a invasão infernal, a larva faz com que a pessoa inflija violência moral a qualquer um que não possa resistir. Pais contra filhos, chefe contra os funcionários, países desenvolvidos contra países subdesenvolvidos. Todos os vícios que uma pessoa experimenta pertencem à larva. Medo de ser desmascarado, mentiras, autopiedade, covardia, preguiça, promiscuidade sexual, gula e assim por diante. Tudo isso é reflexo do medo e de vícios do parasita. A larva tem medo de ser revelada e ela é insaciável. Por isso, um glutão enche a barriga e nunca consegue saciar sua fome. Um tarado nunca fica satisfeito. E as pessoas, por descuido, atribuem todas essas qualidades a si mesmos, defendendo sua manifestação, motivando-as com a liberdade de expressão de sua personalidade. Não adianta culpar o mundo infernal e as larvas em particular por nos fazerem quem somos. Nós mesmos diariamente concordamos em sermos usados e desfrutamos sofrimentos pervertidos em troca de outra dose de drogas. Mesmo antes do nascimento, tomamos a decisão de aprender essa lição evolutiva. E agora isso deve ser tratado como devido respeito e compreensão. Gostaríamos de convidar você para seminários espirituais, workshops e retiros com os melhores mestres do mundo. Descubra suas capacidades sobrenaturais, encontre sua predestinação e acumule poder pessoal para o seu bem-estar e a realização de seus objetivos. Envie um e-mail com o título "Quero participar" para nossa caixa de e-mail e lhe enviaremos todas as informações. Até breve!